Sabe aquele hambúrguer delicioso, preparado na hora, bem fresquinho, dos seus restaurantes fast food favoritos? Não tem nada de natural nele, e não apenas nele. Nele e em outras séries de alimentos industrializados, que podem até mesmo estar te intoxicando aos poucos. Ficou curioso para saber mais? Olá, eu sou o Carlos, narrador do canal Dúvidas Cruéis, e no vídeo de hoje falaremos sobre os segredos escondidos pela indústria que você nem imagina ser verdade. Então fica aí até o final para não perder nada, muito menos a surpresa que com certeza vai te espantar. E não esquece de deixar o like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares que também vão ficar surpresos com esses segredinhos industriais. Feito isso, vamos ao vídeo. Camarões. Um dos artrópodes mais comidos em todos os lugares do planeta, presentes em diversos pratos refinados, como frito ao alho e óleo ou até mesmo em forma de estrogonofe. Os camarões são pequenos seres marinhos, notoriamente conhecidos pelos seus longos bigodes, porém o que muitos não conhecem é a forma como esses animais são tratados antes de chegar ao prato de uma refeição, antes mesmo até de chegar às mãos do cozinheiro. Isso porque a maioria deles é cultivado em grandes piscinas na Tailândia ou na Indonésia, locais extremamente sujos e cheios de pesticidas e antibióticos para evitar a morte precoce desses bichos. Além de tudo isso, as fêmeas dos camarões têm seus olhos cortados, pois dessa forma, apesar de regenerassem depois, a produção de ovários maduros e, consequentemente, de novos camarões é aumentada, sem levar em conta o estresse sofrido por esses animais. Agrotóxicos e ceras. Sabe aquela frasezinha que nossos pais sempre falam? Lave bem as frutas e legumes antes de comer, filho. Eles e você podem até não entender o porquê disso, mas esse simples ato te livra de um grande problema, já que, principalmente as frutas, são revestidas com uma camada de cera, a qual serve para conservá-las e deixá-las vistosas e bonitas, sendo tal cera muito tóxica para outros animais, inclusive nós, humanos. Daí a importância de lavar esses alimentos, pois a água retira essa camada protetora de cerídeos. Mas existe um inimigo invisível, que nem mesmo a lavagem consegue eliminar. Eu estou falando sobre os agrotóxicos e pesticidas, que são despejados aos montes em lavouras de leguminosas para evitar pragas e possíveis perdas nas safras. Porém, são basicamente os únicos pontos positivos desse produto, os quais levam o nome de agrotóxicos não à toa, e sim pela toxicidade tanto para micro-organismos quanto para animais de maior porte. Pigmentos carmim. Os pigmentos e corantes vermelhos estão presentes em diversos alimentos naturais, como os morangos e as framboesas. Mas quando falamos de industrializados, a cor vermelha ou carmim de produtos como os iogurtes são obtidos a partir de substâncias extraídas de um pequeno inseto mexicano chamado cochonilha, que vive preferencialmente em cactos e plantas úmidas, das quais se alimenta sugando a seiva. Sendo esse o porquê de nas áreas rurais do Brasil o cochonilha ser considerado uma praga agrícola. E um fato interessante é que para se produzir apenas 500 gramas, ou seja, meio quilo desse corante artificial, há necessidade de se matar cerca de 10 mil desses insetos no processo. Fato tal que revolta diferentes grupos veganos e protetores da vida animal ao redor do mundo. Dá para acreditar? Nem nosso iogurte escapa dos mistérios da indústria de alimentos. E tão gostoso quanto ele é o próximo item dessa lista. Portanto, continue no vídeo para não perder esse próximo alimento. Chocolates. Com certeza muitos aqui adoram aquele chocolate de sabor bem doce ou até mesmo prefiram a variação do chocolate branco. Porém, o sabor de todo e qualquer chocolate verdadeiro é muito, mas muito amargo. Sim, isso mesmo que você ouviu, amargo, pois seu principal componente é o cacau. Mas afinal, por que a maioria dos chocolates, principalmente os de marcas mais famosas, são tão doces? A resposta é simples. Para disfarçar a amargura do cacau puro, são adicionadas toneladas e mais toneladas de adoçantes e outros açúcares que acabam por dar o sabor mais doce aos chocolates que conhecemos. E o processo vai mais além ainda quando se fala do chocolate branco, que nem cacau tem em sua composição, apenas adoçantes e corantes artificiais que podem fazer um grande mal para a nossa saúde. E por falar em açúcar, vamos ao próximo tópico da lista: açúcares. Como você bem deve saber, qualquer coisa em excesso faz mal, não é mesmo? E os açúcares, por mais saborosos que sejam, não estão livres dessa regra. E é por isso que existem normas sanitárias nacionais e internacionais que regulam a quantidade desse elemento
em produtos industriais. Afinal, produtos da natureza não são passíveis de aumento ou diminuição dos teores de açúcar. E justamente devido a essa legislação, os fabricantes de insumos industriais são obrigados a recorrer a outras formas de expressar a quantidade de açúcares presentes em seus industrializados. Vamos fazer um teste simples. Pegue qualquer garrafa de iogurte ou suco de caixa na sua casa e observe se algum desses termos estão presentes: xarope de frutose, amido modificado, galactose, a própria glicose. Esses são alguns dos termos que, trocando por outras palavras, significam açúcar. Simplesmente isso. Fast foods. E agora, voltando um pouco para o começo do vídeo, quando nos referimos aos deliciosos fast foods, bastante presentes em nosso cotidiano, pois caminhando um pouco dentro de shoppings ou pelas ruas da cidade, não é muito difícil encontrar um estabelecimento desses. Mas onde está o mistério nesses saborosos lanches? Está justamente na sua composição. Você deve estar confuso. O quê? Como assim? Carnes e batatas fazem mal? Realmente, carne e batata não são prejudiciais à saúde. O problema é a imensa quantidade de conservantes usados para evitar que esses alimentos estraguem mesmo após meses sob congelamento. Dentre os conservantes mais usados estão os nitritos e os nitratos, que são comprovados por estudos científicos como substâncias carcinogênicas, ou seja, cancerígenas. E como em um bom lanche não pode faltar aquela bebida refrescante, continua aí que esse é o próximo produto industrial da lista: refrigerantes. Os refrigerantes são notoriamente conhecidos pela grande quantidade de substâncias e açúcares em sua composição. E para resolver isso, os refrigerantes zero açúcar e diet foram desenvolvidos, você deve estar pensando. Sim e não, pois se de um lado se retira, do outro é acrescentado. No caso dos refrigerantes zero, para simular o sabor doce, são utilizados grandes aportes de sódio e outras substâncias gaseificadas. O mesmo serve para os refrigerantes diet, salsichas e empanados. Depois de chocolate, que não é chocolate, morango, que também não é morango, os últimos alimentos dessa lista, as salsichas e nuggets, são alimentos ultraprocessados que em seu processo de fabricação levam restos de diferentes animais, como chifres, bicos e até mesmo unhas. E para manter o sabor, são colocados diversos aditivos químicos até que a mistura se transforme em uma massa que possa ser ensacada ou transformada no produto final. E o processo fica ainda pior quando se citam os conservantes presentes nessa mistura, que são os mesmos dos hambúrgueres e batatas fritas, além do preparo dos empanados de frango, nos quais centenas de pintinhos machos são triturados por inteiro, já que não são capazes de pôr ovos, são considerados inúteis aos olhos industriais. Isso tudo para a produção de um único empanado de frango. Chegou a hora da surpresa para você que acompanhou o vídeo até aqui. Queijo falso. Todo o queijo que você come hoje é falso. Isso mesmo, praticamente todo. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim como o mel vendido nas prateleiras de supermercado, o queijo industrial passa por diversos processos de barateamento para um maior lucro quando nos referimos à produção em grande escala de alimentos. Processo de fabricação esse em que grande parte do leite é substituído por derivados de leite ou soro de leite, diminuindo assim a qualidade do produto. E você deve estar se perguntando, como identificar se um queijo é 100% verdadeiro? Fácil, você mesmo pode fazer esse teste. Observe a cor do queijo, ela deve ser uniforme. Além disso, o queijo verdadeiro, digamos assim, deve voltar ao formato original depois de algum tempo após ser pressionado. E aí, seu queijo é verdadeiro ou falso? Comenta aqui embaixo a resposta. Até mesmo se você não gostar de queijo, comenta também. Aproveita e escreve também qual desses segredos mais te impressionou ou te revoltou. E antes de terminar, não esquece de deixar o like e conto com sua inscrição. Ela é muito importante, tanto para ajudar o canal a crescer, quanto para te notificar dos próximos vídeos com conteúdos tão bons como esse que você só encontra aqui. Feito isso, obrigado por assistirem até o final e até os próximos vídeos. Te espero lá.